Livro O Despertar da Leoa, capítulo 5, parte 3. Esperança para os que não têm esperança. Às vezes, dar a mão para alguém que vacila é tão simples quanto dar esperança. Em uma viagem recente ao Camboja com a Life Outreach, percorri as ruas à noite, iniciando conversas com garotas presas na prostituição. Toda vez que eu me aproximava dessas filhas que perambulavam pela noite, elas eram defensivas e quase debochadas ao falar comigo. Esse padrão de desdém se repetia, quer eu me aproximasse de uma garota individualmente ou de um grupo. Elas respondiam às minhas perguntas com monossílabos e riam maliciosamente entre si. Estou certa de que elas se perguntavam por que uma mulher norte-americana, branca, de meia idade, falava com elas. Mas à medida que a conversa progredia, eu perguntava a elas sobre seus sonhos. O que você quer para sua vida? Se você pudesse ser ou fazer qualquer coisa, o que você seria? Sem exceção, eu via os rostos delas se transformarem diante do convite para sonhar e esperar que a vida delas pudesse ser algo a mais. Em meio a um pesadelo, será que alguém estava realmente pedindo a elas para sonharem? De repente, eu tinha respostas tão rápidas quanto a minha intérprete podia traduzir para mim. Quero ser cabeleireira. Quero ser dona de um restaurante. Quero ter minha própria barraca no mercado para vender coisas bonitas. Quero fazer qualquer tipo de trabalho onde as pessoas não me menosprezem mais. Quero ganhar dinheiro suficiente para enviar para casa, para minha família. As garotas não conseguiam parar de falar. Elas deixavam suas poses sedutoras e por alguns breves minutos pareciam as garotas adolescentes que eram. Essas garotas sabiam o que queriam. Se tão somente a jaula delas estivessem com a porta aberta. Toda vez que foi possível, nós nos oferecemos para ajudá-las a fugir daquela prisão. E algumas aceitaram a nossa oferta de ajuda. Mas só aquelas que queriam ir além da sua vergonha foram capazes de aceitar. A culpa e a vergonha mantinham muitas dessas meninas tão cativas quanto seus cafetões. Em situações desesperadoras como essa, sonhar e saber o que você quer não basta. Na maioria dos casos, alguém tão aprisionado, tão derrotado, se esconde dentro da área cercada, ainda que a porta esteja escancarada. Assim, além de nos oferecermos para ajudar essas garotas a encontrarem uma saída da prostituição, levamos bondade para dentro do cercado delas. Nós as apresentamos a Jesus. Dissemos a elas que Ele estava do lado delas e que só Ele é a esperança definitiva para os desesperados. Se elas o convidariam a entrar no seu coração, e a vida cabia a elas. Você e eu podemos andar lado a lado com os outros e encorajá-los a prosseguir, mas inevitavelmente a escolha final é deles. Uma leoa verdadeira. Vamos voltar por um instante para as leoas do documentário que mencionei no início desse capítulo. Porque elas levaram a carcaça de volta para o leão comer? Certamente elas tinham outras opções. Foi estranho arrastar aquele grande veado de volta para o cercado para que o leão pudesse se juntar a elas no banquete. Uma opção mais conveniente teria sido comerem até estarem satisfeitas, depois deixarem as sobras para o leão quando ele decidisse sair sozinho. Ou elas podiam ter comido até estar satisfeitas e depois ter levado as sobras para ele. Teria sido muito mais fácil transportar parte de um veado que a carcaça inteira.
O comportamento delas parece o oposto do que esperaríamos, dada a lei da selva. Se o reino animal se baseia na sobrevivência, por que aquelas leoas foram tão generosas? Afinal, compartilhar com um leão faminto significava menos comida para elas. Talvez aquelas leoas soubessem alguma coisa que nós esquecemos. Embora fossem jovens e imaturas, elas entendiam instintivamente que o seu futuro e a sobrevivência de seus filhos estavam intimamente ligados a maneiras como elas se relacionavam com o leão. Elas escolheram se comportar de uma forma que seria lembrada pelo leão em seu período futuro de força. Elas honraram o leão poderoso que ele um dia se tornaria, ignorando a postura atual dele de se acovardar na mata. O dia viria quando ele estaria totalmente crescido e sem medo. Ele lembraria que as leoas lhe levaram comida quando ele era jovem e estava assustado demais para reivindicar o que era seu. Naquele dia, ele saberia que poderia confiar e construir uma vida com elas. O instinto das leoas sustentaria o bando e ganharia o afeto dele. Quantas de nós temos essa atitude? Ou melhor, será que eu tenho essa atitude? Ou adotamos uma postura de sobrevivência menos nobre? Nossa atitude é dizer: ei, lamento muito por você aí atrás. Está acontecendo algo bom para mim aqui. Deus está preparando um banquete para suas filhas. Se você não está disposto a se juntar a nós, fique no seu cercado e seja como quiser. Seríamos sábias em aprender a seguinte verdade: ficar com menos agora não significa ter menos no futuro. Atos de honra nunca se perdem no caminho. Romanos 15:2. A força nos é dada para servir e não para nos conferir status. Pergunto-me, quantos problemas poderiam ser evitados no mundo em geral se todos conhecessem esse princípio e o seguissem? E se soubéssemos que a nossa força era para servir aos fracos, aos tímidos e aos que têm medo? Seria bom demais. Creio que no fim desta vida, todas nós queremos ouvir Jesus dizer: muito bem,